Olá, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje não será tão teórica como a anterior. Eu vou trabalhar com dois slides com vocês sobre a escritora Marina Colasanti e Ruth Rocha, que são objetos do meu mestrado, a Ruth e a Colasanti do doutorado. Só para fazer um pequeno feedback, né? Elas são provenientes da geração de 1970 e ainda estão produzindo muitos títulos. E escrever nesse momento da história era muito difícil. Como diria o Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. E nesse período o perigo andava solta, né? Nós estávamos passando por um período militar muito crítico, o AI-5, ato institucional número 5, que fecha o Congresso, havia acontecido em 68, e essa geração de 1970 vai ser uma geração que escapou à censura e pôde trabalhar com certa criticidade. Vocês vão ver nas obras que eu sugeri para leitura, né? A Marina Colasanti trabalha com a emancipação da mulher. A Ruth Rocha também trabalha nessa linha, mas os livros que eu escolhi são referentes à crítica social mesmo. Né? Ela cria reizinhos e vai dialogar com esse momento crítico da história, onde muitos artistas, jornalistas, cidadãos comuns, professores, simplesmente eram torturados ou exilados ou até mortos. Um momento que eu vou fazer a apresentação para vocês. Bom, essa é a Marina Colasanti, essa mulher maravilhosa, né? Tem uma história de vida marcada por muitas viagens, né? Ela é considerada uma escritora em transição, em trânsito, porque ela viaja muito, isso é uma marca da sua vida. A Marina Colasanti nasceu em Asmara, na antiga Etiópia, que hoje é chamada de. Tem o nome de Eritreia, né? E a Etiópia está naquela condição de que vocês já conhecem. Então, o pai da Marina Colasanti foi convocado para tomada da Etiópia, né, pela Itália, pela conquista da Etiópia, e a mãe de Marina foi grávida, sem saber, e ela é a única etíope da família. Eu tirei aqui uma fala dela, porque ela, assim, ela tem um apego muito grande às lembranças de infância, né? Porque quando falam na África, ela diz assim: quando em conversas digo que nasci na África,
Sei que o interlocutor me vê quase entre choupanas, elefantes ao longe, poeira erguida por um jipe, o sol abrasador recortando a silhueta da savana. A África, para os brasileiros, é sempre um filme da África. A minha África era uma cidade vibrante, divertida, que se modificava a cada 15 dias, à medida que engenheiros e arquitetos erguiam os prédios encomendados por Mussolini para transformar a Asmária na pequena Roma, uma catedral católica que parece ter vindo inteira da Itália, uma mesquita e uma grande igreja ortodoxa garantiam o abrigo da fé, para acolher o corpo e eventualmente alimentar o espírito, um cinema de 1.800 lugares e outro de 1.200. Os bares, os cafés, os restaurantes, com os jardins floridos de buganvílias, as avenidas e as ruas bordejadas de palmeiras e flamboyantes. Então, ela passa aqui uma imagem, né, de quando criança, dessa, dessa África, né, muito desenvolvida e assediada, então, aí, pelo período do fascismo na Itália, né, por Mussolini. Colassante vai trabalhar, ali na Colassante, vai trabalhar alguns livros não literários, como Eu Sozinha, A Nova Mulher, Mulher Daqui para Frente, e Por Falar em Amor, Intimidade Pública. São livros não literários. Por quê? Porque a Marina Colassante começa como jornalista, trabalhando no Jornal do Brasil. E foi lá que ela se descobriu escritora para crianças. Por quê? Porque a amiga dela foi presa pelo regime militar e ela teve que substituir. Então, nesse contato, né, ela tinha uma coluna ali, também na Cláudia, revista Cláudia, que se chamava Qual é o Seu Problema? E as mulheres se comunicavam, né, se conseguiam por cartas, e ela ia tentando responder as dúvidas das mulheres na década de 80, 70, 80, que eram diferentes dos problemas que o feminismo aponta hoje, né? O feminismo está despontando no mundo, depois do livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, e ela vai escrever uma literatura voltada à libertação da mulher. Oi, gente, houve um problema técnico aqui. Então, ela tem esses títulos, né, voltados à libertação da mulher. E o primeiro livro dela, Eu Sozinha, publicado em 68, vai falar dessa experiência, né, de uma jovem que ela mesma que decide partir para buscar a sua emancipação e decide morar sozinha. Né? Os demais títulos eu não vou comentar, porque o tempo é escasso. A Marina vai sempre trabalhar a questão da independência econômica como fator essencial para a conquista do direito de escolha. Ela vai falar, criticar os fatores ideológicos
que a gente não questiona, muitas vezes, e que são provenientes da sociedade patriarcal. As mulheres são desprestigiadas, né? Não ocupam um papel de igualdade de salário e muitas vezes passam por violência doméstica. E tanto os livros não literários quanto os literários, e eu mandei 2 contos para vocês vão ver que ela vai trabalhar essa independência feminina, buscando sempre colocar a mulher como centro da atenção e escrevendo literariamente de forma que a mulher possa se identificar por meio dos símbolos contidos. Há muitos símbolos contidos, né? Ela não fala, diferente da Ruth Rocha, ela fala num processo hermético, ou seja, fechado, né? Com muitos símbolos, com muita linguagem polissêmica, ou seja, com muitos significados, com muitas vozes no discurso. Então, a primeira experiência da Marina com contos de fada, porque ela escreve contos de fada para criança, tem literatura para adultos, baseado na intertextualidade, sempre desconstruindo o modelo patriarcal. Ela diz que contos de fada são dificílimos e não é uma literatura que possa ser dominada pela razão. É uma literatura que tem que vir de outras regiões, a qual ela se refere ao inconsciente, né? É como se a escrita dela fosse uma semeadura que fosse brotar dentro da mulher e ela pudesse se libertar daqueles dogmas, né? Daquela cadeia patriarcal. O primeiro conto dela, que ela escreveu substituindo a amiga, foi 7 anos mais 7, né? Os outros também são contos da Marina, o Espinho de Marfim, Entre as Folhas do Verdeó, mas o primeiro que ela escreveu em 77 foi 7 anos mais 7, que ela, então, ocupa o cargo no Caderno B, que é para crianças, e ela, de repente, vê que ela ia fazer uma adaptação da Bela Adormecida, mas ela acaba por escrever outros contos. Em seguida, em 1980, ela publica o livro Uma Ideia Toda Azul, com 10 contos selecionados, que são destinados à criança, mas o adulto ganha muito em ler, porque ele é muito simbólico, muito representativo, e só tem a crescer. É um conto, eu recomendo que vocês leiam mais de 100 contos maravilhosos da Marina Colasanti. Tá? Aqui eu coloquei, para vocês terem uma ideia, da referência bibliográfica, né? Ela tem muitas obras. Olha, eu tive que ler uma por uma, selecionar uma por uma, para poder fazer, tecer minha tese de doutorado. Aqui estão só as obras dela. A outra autora que eu vou trabalhar com vocês, já disse, é a Ruth Rocha, que também é uma autora muito importante nesse tempo, né,
década de 70 e 80, e depois passou a escrever para adolescentes também. E por que não para adultos, né? Eu escolhi algumas obras para mandar para vocês, da Ruth Rocha, que pertence à Tetralogia dos Reis. É uma obra que, na verdade, ela é formada de 4: o reizinho mandão, né? O rei que não sabia de nada, sapo vira rei, vira sapo, e o que os olhos não veem. Um momento, gente, estou apanhando da apresentação aqui, viu? Bom, então essa simpática senhora é a Ruth Rocha, né, a escritora de literatura infantil e juvenil, muito querida, nasceu em 2 de março de 1931, mas ainda continua escrevendo até agora, até a contemporaneidade. Ela foi muito influenciada pelas leituras dos contos clássicos dos irmãos Grimm e também as Reinações de Narizinho e Memórias de Emília. Sua grande obra, né, conhecida por crianças, Marcelo, Marmelo, Martelo, bem ao estilo da Emília, questionadora, né, irreverente. Isso é muito da Ruth, sabe? Ser irreverente, questionar as coisas. Ela é formada em sociologia, mas ela não exerceu, desculpa aí, em ciências políticas e sociais, que seria hoje a sociologia, né? E ela, adolescente, a obra que marcou a vida dela foi A Cidade às Serras, né, do Eça de Queiroz, escritor português. Mas ela foi muito influenciada por Fernando Pessoa, Manuel Bandeira, Machado de Assis, etc. Casou-se com o Eduardo Rocha, com quem ela escreveu alguns títulos, até que ele faleceu em 2012. Como os tempos eram bicudos de ditadura, né, ela não partiu para ciências sociais e políticas. Ela foi trabalhar como orientadora educacional no Colégio Rio Branco, até que a amiga dela, Sônia Robato, e ela escrevia para a revista Recreio trabalhos de ilustração, era um trabalho pedagógico, né? Com completar linhas, realizar exercício, recontar história, até que a Sônia Robato insistiu que ela escrevesse um livro, e daí nasceu Romeu e Julieta, né? E foram todas publicadas na revista Recreio, que existe até hoje, né? Que mais tarde ela veio a dirigir. Em 73, trabalhou como editora e como coordenadora do Departamento de Publicações Infantis Juvenis da Editora Abril. Palavras, Muitas Palavras, seu primeiro livro, saiu em 76.
né? Uma obra muito interessante, que amplia o leque de leitura do aluno, né? Aí ela escreveu outras obras, Marcelo Marmelo Martelo, onde o menino questiona como a Emília o significado das palavras. Mas o best-seller dela mesmo foi O Reizinho Mandão, incluído na lista de honra do Prêmio Internacional Hans Christian Andersen, que é o prêmio mais, digamos assim, mais caro, no sentido de valoroso, né, que um autor pode receber. E também escreveu Nicolau Tinha uma Ideia, Dois Idiotas Sentados, cada qual no seu barril, que vai questionar, trazer para a criança o porquê da guerra, num tempo em que os Estados Unidos e a União Soviética, hoje Rússia, né, de novo, viviam se ameaçando. Isso é uma história de rabos presos, onde ela cria uma ficção, né, criticando os políticos, porque eles não podiam mais andar, porque um tinha um rabo preso com o outro, e a ilustração é muito interessante, porque eles realmente têm rabos e tal. Em mais de 50 anos dedicados à literatura, a escritora tem mais de 200 títulos publicados. Então, quando eu terminei a minha dissertação de mestrado, ela estava com 178. Ela já ampliou, eu andei olhando na internet aí, eu vou comprar os outros volumes dela. Recebeu muitos prêmios, né, de peso dentro da cultura, e inclusive a Comenda de Ordem no Mérito Cultural, o Jabuti, que é o maior prêmio do Brasil, da Câmara Brasileira de Letras. Enfim, em 2008, ela foi eleita membro da Academia Paulista de Letras. Aqui eu vou ler para vocês, que é muito interessante. Não que o resto não seja. Apostando todas as fichas na irreverência, na independência, na poesia e no bom humor, seus textos fazem com que as crianças questionem o mundo e a si mesma, e ensinam os adultos a ouvirem o que elas dizem ou estão tentando dizer. No fundo, o que seus livros revelam é o profundo respeito e o infinito amor de Ruth Rocha pela infância, isto é, pela vida em seu estado mais latente. Pois, como ela mesma diz, num de seus belos poemas, toda criança do mundo mora no meu coração. Aí eu trouxe algumas ilustrações, né, da Ruth Rocha, do livro da Ruth Rocha, que é a Marcelo Marmelo Martelo, que é o grande best-seller dela. Aqui, nesse caso, editado pela editora Salamandra, com ilustrações de Mariana Massarani. Depois, O Menino que Aprendeu a Ver, que ela nada mais vai dizer do que o ato de ler é abrir os olhos, né? Da Quinteta Editorial, que pertence a ela e a sua cunhada, Ana Maria Braga, e as ilustrações são de Walter Ono. Depois eu trouxe outra ilustração, que são palavras, muitas palavras, que é a primeira obra da Ruth, e as três que vocês trabalharão, que vocês acham que vocês vão amar, porque é muito divertido ler a Ruth Rocha, principalmente porque a gente questiona o poder político, né, dos nossos reizinhos mandões. Parece que esse livro é contemporâneo, parece que nós nunca saímos da ditadura, que ou seja, nós entramos na máquina do tempo e voltamos ao período do militarismo. Sapo vira rei, vira sapo, é uma intertextualidade também, com contos de fadas,
né, de uma princesinha que beija um sapo, que vira, ao invés de um príncipe, vira um reizinho mandão. E o que os olhos não veem conta a história de uma estranha cegueira que tomou conta das pessoas, principalmente do rei, e o rei só via pessoas grandes e fortes. Se fossem pequenas e fracas, ele não enxergava ninguém. Ou seja, é uma metáfora do que o governo, né, enxerga. São os grandes e poderosos, os industriários, os latifundiários, né, e esquecem os pequenos e fracos. Eu espero que vocês façam uma boa leitura dessas obras. Eu escolhi com muito carinho essas três e que repassem aos seus alunos, porque são duas autoras que valem muito a pena serem lidos. Então, gente, eu vou terminando por aqui. Os meus orientandos, por favor, entrem em contato comigo. Até agora, só um entrou. E se tiverem dúvidas, procurem os tutores ou eles podem passar o meu telefone para vocês, tá? Um abraço forte. Smack a todos e bom trabalho. Tchau.